Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro. A Polícia Federal prende um líder religioso radical no Rio de Janeiro acusado de racismo. Outra operação das Polícias Federal e Rodoviária Federal descobre adulterações em mais de 10 mil carros do país. As buscas em Petrópolis, foi localizado o corpo do jovem Gabriel, que estava no ônibus arrastado pela correnteza. E ainda, o início do ataque russo à Ucrânia deixa apreensivas as comunidades de descendentes ucranianos aqui no Brasil. É agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu hoje no Rio o líder religioso radical Tupirani da Hora Lores, da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. A Justiça decretou a prisão dele por racismo e outros crimes. Os investigadores dizem que ele usava a internet para incitar a violência contra grupos religiosos. Tupirani da Hora Lores foi preso por policiais federais na Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, na zona portuária. Ele mora na sede da igreja, no Morro do Pinto, no Santo Cristo. O líder do grupo radical religioso teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por racismo, ameaça, incitação e apologia ao crime. O mandado foi expedido pela 8ª Vara Federal Criminal. A ação de hoje foi coordenada pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF. Os agentes também apreenderam o celular de Tupirani Lores. Nas redes sociais, ele transmite os cultos e incita a violência contra grupos religiosos. Dedicado a atacar linhas evangélicas diferentes da dele, os judeus principalmente, que são o alvo preferido ultimamente dele, além de muçulmanos. E quem pratica o crime de racismo não é só aquele que pratica diretamente, é também aquele que incita a prática da discriminação. Na porta da igreja, o líder do grupo colocou todas as intimações que já recebeu da Justiça nos últimos 10 anos, todas pelo crime de racismo. No ano passado, Tupirani Lores foi alvo de um mandado de busca e apreensão pelo mesmo crime, mas não foi preso e continuou os ataques pela internet. Ele influencia os seus fiéis, ele influencia seus seguidores na internet a cometerem também essas práticas racistas. E nós vemos que essas pessoas saem às ruas para seguir essa doutrina do mal. Em 2009, ele e um discípulo chegaram a ser presos pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil. Os investigadores afirmam que o líder da Igreja Geração de Jesus Cristo foi o primeiro condenado no Brasil por intolerância religiosa. Em 2018, uma discussão entre guardas municipais e um grupo de 40 seguidores de Tupirani Lores terminou com 12 pessoas da igreja feridas. Na ocasião, os fiéis picharam inscrições no asfalto sobre o retorno de Jesus Cristo em 2070. A Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado do Rio fizeram uma notícia-crime contra Tupirani Lores na Polícia Federal. Em nota, a Federação Israelita do Estado parabenizou o trabalho da Polícia Federal e afirmou que a aplicação da lei contra o racismo poderá, em um primeiro momento, conter esse mal, que alicerça o ataque a segmentos historicamente discriminados, e que a ação é também educativa para que gerações futuras não reproduzam mais o racismo. Se continuar preso, Tupirani Lores deve seguir para o sistema penitenciário do Estado e, pelos crimes, pode cumprir até 26 anos de prisão. Nós não conseguimos localizar a defesa de Tupirani da Hora Lores. A gente fala agora de uma outra operação da polícia que desarticulou uma quadrilha envolvida na clonagem de carros em 11 estados. O grupo fraudava até veículos do Exército. São carros normais, circulando pelas cidades, mas com informações adulteradas, clonadas de outros veículos. Segundo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, foram identificadas cerca de 10 mil fraudes assim. Essa força-tarefa foi criada em 2020. Durante as diligências foram identificadas mais de 10 mil fraudes de veículos, maiormente dos veículos emplacados no Exército. 3.300 veículos clonados utilizaram o NIV, que é o chassi dos veículos do Exército, para tentar legalizar veículos oriundos de furto e roubo. De acordo com a polícia, apenas uma empresa foi responsável por 20% de toda a fraude. O Exército
colaborou durante toda a força-tarefa, né, fornecendo os dados necessários para a gente identificar os veículos, né, então não há nenhuma participação dos servidores do Exército. Segundo as investigações, o grupo só conseguiu ter acesso a chassis de veículos do Exército porque contou com a ajuda de despachantes e funcionários do Detran. Aqui em Minas, 3 servidores foram afastados das atividades. A suspensão é preventiva e o Detran deve abrir processo administrativo. As investigações apontaram que, entre outros crimes, a quadrilha também criava veículos fictícios. Os servidores lançavam dados falsos no sistema federal da Secretaria Nacional de Trânsito e usavam isso como garantia em financiamentos, consórcios e outras operações financeiras. O prejuízo com as fraudes veiculares soma mais de 500 milhões de reais. Esse valor apontado como prejuízo se refere ao que foi apurado nos estados onde os crimes são investigados. Em 10 meses de atuação, a Força Tarefa recuperou 35 milhões de reais entre caminhões, caminhonetes e carros de luxo. Alunos de um colégio particular do Distrito Federal, o Colégio Elefante Branco, fizeram um protesto nessa semana contra a postura de um professor que, segundo eles, faz discurso anti-vacina e chama a máscara facial, aquela que protege todo mundo, de focinheira. O protesto foi no refeitório da escola na última segunda-feira. Os estudantes do 2º ano do ensino médio exibiram cartazes defendendo as vacinas contra a Covid-19 e o uso de máscaras de proteção. A manifestação era contra o professor de História, que, de acordo com os alunos, teria dito que as máscaras são focinheiras. Os alunos do colégio dizem que o professor ignora a pandemia, desestimula a vacinação e o uso de máscara. Uma aluna contou que o professor usa a máscara de forma incorreta, retira a proteção várias vezes durante a aula. Eu estava na frente dele e ele pegou, tirou a máscara e começou a tossir. Ele podia ter, saído de sala, feito isso, virado de costas, porque foi um desrespeito ali muito grande. Alguns estudantes chegaram a se reunir com o professor. Disseram que fizeram um apelo para que ele não retire a máscara em sala de aula, mas não adiantou. Depois de tudo que aconteceu, de a gente pedir para o professor colocar a máscara no rosto, usar de forma devida, ele usando essas formas de deboche, mostrando que essa não é a opinião dele, que a opinião dele é que não devemos usar máscara, que a máscara é uma focinheira. Uma outra aluna explicou que toda essa situação tem atrapalhado os estudos dos alunos. Eu ocupei esse tempo todinho para disseminar discursos anti-vacina, negacionista, ainda contra o uso da máscara. Como resposta da escola, a gente teve que a escola já fez de tudo. Que o professor vem dando problema desde 2015, que a escola já advertiu, já afastou, já mandou o caso dele para os responsáveis, para a regional, para a secretaria. E que nada foi feito até então, que ele continuava lecionando as aulas de história do 2º ano. Nós não conseguimos contato com o professor e o diretor da escola preferiu não dar entrevista. Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria para apuração. O nome desse professor, que vão lembrar que é uma exceção ainda bem, porque os professores incentivam os cuidados, não foi divulgado. A gente fala agora da tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A polícia identificou o corpo daquele jovem, o Gabriel da Rocha, de 17 anos, esta manhã no ML. O jovem é aquele que estava no ônibus que acabou sendo arrastado pela correnteza. A família desse jovem comoveu todo mundo porque ficou dias tentando encontrar o rapaz no rio onde o ônibus estava. Quem conta pra gente é o André Coelho. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. O Gabriel foi identificado 10 dias depois do temporal que deixou mais de 200 pessoas mortas até agora aqui em Petrópolis. Ele ficou ilhado no teto de um dos ônibus que afundaram no rio Quitandinha. As imagens comoveram o país. A família dele passou dias fazendo buscas pelos rios da cidade. Segundo o repórter Henrique Coelho, do G1, ele foi encontrado no próprio rio Quitandinha, próximo ao centro. A Polícia Civil confirmou a identificação. Enquanto isso, as buscas continuam por vítimas soterradas aqui na cidade. Os bombeiros se concentraram hoje em 3 bairros: no Morro da Oficina, na Vila Felipe e aqui na Chácara Flora. Volto com você, Marcelo. Em Marabá, no sudeste do Pará, o nível do rio Tocantins está quase 13 metros acima do normal. Com a elevação do nível do rio, várias áreas de Marabá estão inundadas.
De acordo com a Defesa Civil, mais de 2.400 famílias estão desalojadas. 1.000 já foram levadas para abrigos. A projeção de especialistas é de subida do nível do rio para os próximos dias e ainda sem data para normalização. Não é possível passar por alguns pontos da orla, principal ponto turístico do município. Desde o último dia 14, a Defesa Civil com o Exército voltaram a fazer, em média, 10 mudanças por dia de pessoas desabrigadas. No mês passado, o município registrou a maior enchente em 20 anos no período de janeiro. Mário Carvalho para o Brasil TV. A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda de 2022. A liberação da declaração pré-preenchida para mais contribuintes é a principal novidade. Depois de 2 anos com prazo ampliado por causa da pandemia, o Imposto de Renda volta ao prazo tradicional de entrega, de 7 de março a 29 de abril. Precisa fazer a declaração quem recebeu em 2021 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Ao contrário do ano passado, quem recebeu o auxílio emergencial não fica obrigado a fazer a declaração, a não ser que o benefício, somado a outros rendimentos, chegue aos R$ 28.559 anuais. A expectativa da Receita Federal é de que sejam enviadas 34.100.000 declarações. E tem novidade sobre a declaração pré-preenchida, que armazena dados anteriores do cidadão e facilita o envio do imposto de renda. Ela vai estar disponível a partir do dia 15 de março em todas as plataformas, para quem tiver conta gov.br, nível prata ou ouro. Para ter esses níveis no portal do governo, basta acessar o site ou baixar o aplicativo e gerenciar a conta de forma gratuita. Praticamente todas as informações em posse da Receita Federal são importadas diretamente para a declaração. Assim, quem usa a funcionalidade da declaração pré-preenchida tem menos chance de errar o preenchimento e cair na malha. Para quem tem imposto a pagar, significa maior tranquilidade em saber que está pagando corretamente seus impostos. Outra inovação este ano é o uso do Pix para pagar cotas e receber a restituição do imposto de renda. A Receita acredita que isso dará mais agilidade e segurança às transações. Mas detalhe, só vale o Pix que usar o CPF do contribuinte. Chaves com número de telefone e e-mail não serão aceitas. Serão 5 lotes de restituição do imposto de renda, pagos de 31 de maio a 30 de setembro. Está sendo velado em Aracaju o corpo da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Ela estava internada desde o dia 11 de fevereiro com problemas renais. Após um velório reservado apenas com a presença de parentes, o corpo de Paulinha Abelha foi levado a um ginásio na zona sul de Aracaju. Esse é o último momento que eu estou podendo ver ela assim, mesmo que de longe. E eu sei que jamais eu vou poder ver ela nos shows, de volta aos palcos. E eu não poderia faltar esse último momento. O sentimento compartilhado por todos é o de perder uma pessoa próxima. Eu acho que eu já estou até sentindo uma dor de uma perda de uma filha. O marido da artista, os músicos e cantores da banda Calcinha Preta estiveram juntos durante a realização de uma missa. Desde as 7 horas da manhã que o corpo da cantora Paulinha Abelha é velado neste ginásio em Aracaju. O espaço permanece aberto para os fãs se despedirem até amanhã pela manhã. Depois o corpo será levado para Simão Dias, cidade onde ela nasceu e que fica a 120 quilômetros da capital sergipana. No local também vai ter cerimônia aberta ao público e depois sepultamento. No dia 11 de fevereiro, Paulinha Abelha foi internada em Aracaju após voltar de uma turnê por São Paulo. Segundo os médicos, ela apresentava um quadro de insuficiência renal. Paulinha entrou em coma profundo. O estado de saúde piorou, com problemas também no fígado e no cérebro. A morte encefálica da artista foi confirmada ontem, com a realização de exames clínicos. Ela tinha 43 anos e começou a cantar na adolescência, com apresentações pelo interior de Sergipe. Após a passagem por alguns grupos, a chegada à banda Calcinha Preta na década de 90 levou a cantora aos palcos de todo o país e a turnês internacionais. Diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Paulinha gravou 21 CDs e 3 DVDs.
Foi uma trajetória musical de uma voz potente e que deu força ao forró eletrônico. Ela levou o nome do nosso estado, né, para o Brasil todo, e não tem como não ter esse sentimento de gratidão à Paulinha. É uma perda muito grande para o estado, para o Brasil. Então, nosso coração tá machucado. Fica a nossa solidariedade às famílias, né? A família, aos amigos e aos fãs. Veja a seguir, a guerra na Ucrânia preocupa as famílias e os amigos de brasileiros que estão na região onde o conflito acontece. Brasil TV de volta. A gente acordou hoje com as primeiras notícias da invasão russa na Ucrânia. Cerca de 500 brasileiros vivem no país, segundo a Embaixada do Brasil em Kiev. São pessoas que estão sem saber o que fazer. O governo brasileiro diz que está acompanhando essa situação, mas quem está lá, além do medo, está convivendo com essa mudança radical no dia a dia e justamente sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. Tem pouquíssimas pessoas na rua, quase ninguém, e poucos carros também agora atualmente. Esta quinta começou diferente em Kiev, capital da Ucrânia. As imagens foram gravadas pelo Walter. Ele é de São Paulo, casou com uma ucraniana e mora há 8 anos por lá. A partir do momento que agora a gente tem um ataque realmente declarado das forças russas, vamos dizer, a coisa muda de figura, né, o tom. Isso deixa tanto os ucranianos como quem está vivendo aqui bastante apreensivo, porque agora o conflito não se torna mais na região onde estava, mas agora se torna em todo o país, né, todo o território. A nossa conversa foi a última coisa que ele fez antes de ir para um abrigo militar. A gente preparou, eu e a minha esposa, é uma mochila, como você pode ver, de viagem, é bem só o básico mesmo, com uma super emergência, então um cantil. Aqui na frente a gente vai ter aquelas questões de dente, aqui é uma bateria para celular que tem embutido uma lanterna, né? Ela já veio assim, faz um tempo que a gente comprou, então a gente achou melhor. Chaves de casa do apartamento que a gente tem em uma outra cidade, os passaportes, né? O dela e o meu. Esse aqui é o dela internacional, esse aqui é o meu. A situação em Kiev ficou mais complicada. Supermercados e bancos ficaram cheios, muita gente tentando estocar o que dava, como produtos de primeira necessidade. Entre as pessoas estava o Renan. Eu passei no mercado e estava muito cheio, assim, eu demorei cerca de 40 minutos para poder comprar coisas básicas assim, no mercado. O Renan é de Santo André. Ele vive em Kiev, na Ucrânia, há 3 anos, onde joga futebol. Junto com outros brasileiros, formou um grupo no celular para manter as famílias atualizadas. Estou seguro, estou dentro de casa, estou seguindo as recomendações do pessoal do clube. Disseram que era para ficar em casa até segundas ordens. Segundo a Embaixada do Brasil em Kiev, cerca de 500 brasileiros vivem hoje na Ucrânia. São pessoas que moram, trabalham ou estudam em várias partes do país. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores recomendou que os brasileiros que puderem deixem a Ucrânia imediatamente. Mas quem está em Kiev vai encontrar mais dificuldades, de acordo com o governo ucraniano, principalmente por causa dos congestionamentos. As imagens das filas de veículos tentando deixar Kiev chamaram a atenção do mundo todo. Sites que monitoram os voos na internet mostram o buraco no espaço aéreo bem em cima do território ucraniano. Nenhum voo passa por lá. E os outros são desviados. Outros jogadores brasileiros que vivem na Ucrânia gravaram um vídeo pedindo ajuda ao governo brasileiro. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. As fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais, e peço a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo aí para que possa chegar nas autoridades brasileiras e na Embaixada da Ucrânia também. No Paraná, a comunidade ucraniana também está aflita por causa da invasão russa à Ucrânia. São pessoas com parentes ou amigos que estão por lá. O presidente da representação central ucraniano-brasileira passou as últimas horas com muita tensão. Há vários dias, a comunidade ucraniana está mobilizada pela paz no país dos antepassados. A nossa comunidade é uma antiga diáspora, tem já 130 anos de imigração no Brasil. A grande maioria tem parentes distantes, mas temos uma grande parcela que está tendo
relações e comunicados com seus familiares, e todos estão muito apreensivos. E também tem familiares no fronte da guerra. Vitório Sorochuk faz e recebe ligações de parentes e amigos que estão por lá. Todos os contatos que nós temos hoje pela manhã, que a Ucrânia já sofreu desde ontem e essa madrugada os ciberataques, e estão sendo feitos ataques em toda a Ucrânia, até no oeste, onde pensava-se que não haveriam ataques. Estão sendo destruídas pontes, estão sendo destruídas todas as antenas de transmissão dos meios de comunicação. A tensão mobiliza o mundo todo. Caroline é curitibana, casada com um jogador de futebol. Eles estão na Grécia, mas são amigos de outro jogador, Vitinho, que também é casado com uma curitibana. Ele era do Atlético e está no Shakhtar, da Ucrânia. A mulher dele, Suelen, que está em Kiev, é melhor amiga dela. Eles estão num hotel na capital da Ucrânia. E hoje a gente acordou com essa notícia e a gente fica com o coração partido, né? Pois a gente sabe que é uma profissão o qual a gente não escolhe onde a gente quer estar, né? Um dia a gente está aqui, um dia a gente está lá. Infelizmente, eles estão lá e a gente fica com o coração doendo de eles estarem lá e a gente não poder fazer nada. Quem também está em contato direto é o diretor artístico de um dos grupos folclóricos ucranianos aqui da capital. Vitório é neto de imigrantes e tem parentes que moram na região oeste, perto da fronteira com a Polônia. Ele esteve lá pela última vez em 2020 e tem trocado mensagens para saber como está a apreensão por lá. Eu tenho contato com eles, entrei em contato a semana toda quase, né? Eles num momento de apreensão, assim, né? Esse medo toma conta da cidade, do próprio país em si. Hoje de manhã, uma das primas dele disse que ouviu sirenes e que toda a família foi orientada a ficar de prontidão com os documentos na mão. Passou um carro de som na cidade dela dizendo para todos estarem com os documentos em mãos, no bolso, né? E todos irem para suas casas. Então eles não sabem o que pode acontecer, eles estão acompanhando o noticiário para saber o que acontece, mas está todo mundo nessa apreensão com esses documentos em mãos, porque eles não sabem se uma hora eles vão ter que sair de casa, se eles vão ter que fugir para outro país, enfim. No último domingo, o grupo do qual ele faz parte, o Poltava, gravou uma canção popular sobre os cossacos, que são os guerreiros ucranianos que já defenderam o país de outras invasões. Eles mandaram o vídeo como apoio e pedido de paz. Ainda no Paraná, entre as cidades com maior concentração de imigrantes ou descendentes ucranianos, está Prudentópolis, que fica no centro-sul do estado. Em Prudentópolis, os traços da Ucrânia estão por toda a parte. A cidade tem 52 mil habitantes e 75% da população é composta por descendentes de ucraniano. Dona Miroslava mora na cidade. Filha de brasileira e pai ucraniano, a paranaense de 84 anos é responsável pelo Museu da Imigração Ucraniana em Prudentópolis. Ela lamenta a situação de guerra em que o país se encontra. Que o pessoal tivesse paz. Isso é o mais importante. Seja onde for, seja em que país que for. Precisa viver em paz, para você ter sua terra, para você ter seu ganho, para você ter seu poder, seu comer, sua vida digna de ser humano. A Marta também vive em Prudentópolis. Os avós dela vieram da Ucrânia. Apesar de nunca ter ido para lá, vive a tradição do país todos os dias, vendendo produtos que remetem à cultura ucraniana. É bastante angustiante, bastante triste você ver seus descendentes, né, padecendo tantas pessoas de uma forma injusta, né? A Larissa foi cônsul da Ucrânia no Paraná entre 2014 e 2018. Atualmente, ela vive em Kiev. Ela contou o clima vivido no país. Mísseis de cruzeiro russos atingiram, infelizmente, algumas cidades da Ucrânia. Temos destruições, como pontos destruídos, e, infelizmente, temos mortos e feridos da população civil. Nós defendemos os valores internacionais, como a democracia, como direitos humanos. Apesar da distância, o povo daqui sempre tem uma proximidade com a Ucrânia de alguma forma, seja pela história, tradição,
laço familiar para alguns e, nos últimos dias, principalmente pela fé. Nas nossas orações é Bože veliki jedini Ukrainu hrani. Deus grande e poderoso, protegei a nossa Ucrânia. Amém, né? Paz. O Brasil TV fica por aqui. Claro, outras notícias sobre a guerra na Ucrânia ao longo da programação e os detalhes no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.